Alô, você ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Geocast. Seja bem-vindo você que está chegando por aqui agora e seja muito bem-vindo você que nos acompanha desde o primeiro episódio. Siga o Geocast nas redes sociais para você não perder nenhum lançamento de episódio aqui no seu tocador de música predileto e também para acompanhar novos projetos que estão acontecendo lá na página do Instagram do Geocast. E hoje um episódio para fechar a nossa 7ª temporada agora em 2025, um episódio muito especial que vai falar sobre o continente antártico e o clima global. Como a Antártica influencia o clima no nosso país e no mundo e o que está acontecendo agora lá em períodos de mudanças climáticas. E para falar desse assunto, eu trouxe uma pesquisadora muito renomada, muito importante, que pesquisa esse assunto há décadas, já foi na Antártica 16 vezes fazer pesquisa sobre variados assuntos, que é a professora Rosemary Vieira. A professora Rosemary atualmente é professora da Universidade Federal Fluminense, possui graduação em Geografia também pela UF, mestrado em Geografia pela Universidade do Chile e doutorado em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também faz parte do Programa Antártico Brasileiro. Meu nome é Rômulo Weckmiller, tenho toda uma formação em Geografia pela UF e também sou professor da Universidade Federal Fluminense. Sem mais delongas, vamos ao nosso episódio. Fala galera, estamos de volta para o episódio de fechamento da nossa 7ª temporada. Eu tenho aqui hoje o prazer de receber a professora Rosemary. Tudo bem, Rose? Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigado, eu que agradeço, Rose. Um prazer te receber aqui. Rose, hoje a gente vai falar de um tema muito especial, um tema muito interessante e um tema que é muito caro também à sua vida pessoal, sua vida acadêmica. Então é um grande prazer te receber aqui para falar sobre o continente antártico e as mudanças climáticas. Já tive a oportunidade de assistir algumas palestras, alguns trabalhos da professora Rose sobre o assunto, sempre muito interessante, e ela vai tentar trazer aqui para a gente algumas questões sobre o continente antártico, que, por vezes, pode parecer um pouco distante, mas não está tão distante assim, né, Rose? Não, claro que não. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela Antártica e cada vez mais que eu estudo os assuntos sobre ela, eu me sinto assim cada vez mais ignorante e ao mesmo tempo tão animada em conhecer ela cada vez mais e reconhecer a importância que ela tem. A Antártica, ela tá junto da gente. Ela é responsável pela nossa vida aqui e, ao mesmo tempo, a gente a vê como um lugar tão distante que não está lá no polo, e essa é uma das coisas que às vezes complicam, né? Atrapalham um entendimento até necessário da dinâmica do planeta. E para entendermos um pouco, compreendermos poucos, ainda mais agora com essa situação de crise climática, nós temos que olhar para as regiões polares. E a Antártica está aqui, né? Eu peguei até uma frase de uma outra professora que trabalha também, faz um trabalho de divulgação nas escolas sobre as regiões polares, e ela, em uma das suas postagens, disse: a Antártica está no nosso quintal. E ela realmente está no nosso quintal. E aí a gente vai tentar ver como que ela está no nosso quintal. Sim, eu lembro que você falou essa frase na última palestra que eu assisti sua, e isso me marcou bastante, né? Porque logo depois você explicou o porquê que ela está no nosso quintal e às vezes coisas que acontecem na Antártica podem refletir em preço das coisas no mercado que a gente compra, né? Então é importante a gente levar em consideração esse continente. E falando sobre a Antártica, eu queria que você explicasse para a gente, para os nossos ouvintes, primeiramente, qual a influência que a Antártica pode ter em períodos aí de mudanças climáticas no clima, né? No clima global, e depois, se você puder também falar um pouquinho aqui da nossa realidade no Brasil. Bom, a Antártica, ela é grande, ela é um continente, tá? Com uma massa de gelo muito grande. A espessura máxima desse gelo
imagina, tem quase 5 quilômetros, tem uma área de 13,8 quilômetros quadrados. É uma área muito grande, mas que uma vez e meia o território brasileiro, imagina. Se todo o Brasil tivesse o gelo da Antártica, né, então cada parte do Brasil estaria coberto por 3 quilômetros de gelo, de norte a sul, leste a oeste. Caraca, é um país gigantesco, né? Pois é, e ela conserva, ela tem ali 70% da água doce do planeta, 90% do gelo do planeta está na Antártica. E então, essa quantidade, esses números muito fortes da Antártica, eles dão uma importância. Só que a Antártica também ela é muito tida, ela é muito conhecida por ser assim, um continente, a gente chama até de superlativos. É uma característica da Antártica, mas ao mesmo tempo essa característica ela tem um defeito, né, de repente, afastar as pessoas dela, por causa dessas características. Quais são? É um continente mais frio, tá? A gente tem recorde de temperaturas 90 graus negativos, tanto é que existe área lá na Antártica, no manto de gelo da Antártica Oriental, que é chamada de polo inacessível. As temperaturas são muito baixas, abaixo de 90 graus. Né? Nossa, imagina o perigo de chegar num Imagina. ambiente desse. Né? Não chega, não chega. Né? No verão, você pega tranquilamente menos 30, menos 40, isso no verão. Então, é um continente mais frio, é o continente mais ventoso. Ali, as rajadas de vento, nossa, chegam a mais de 100 quilômetros, 150 até 200 por hora. O tempo todo venta, e isso aumenta uma sensação, né, de frio muito forte. É o continente mais elevado, né? Então, ele é mais alto, né? Ele tem uma altitude média aí de 2 quilômetros, mais ou menos, é elevado. Então, essas características, né, apresentadas, vistas pela população comum, dá aquela visão, poxa, é um continente muito isolado. Então, por que eu tenho que estudar a Antártica? O que a Antártica vai ser importante na minha vida se tem características tão marcantes, né? Ainda mais nós aqui numa situação tropical, né? Entre aspas. Só que a Antártica, ela é uma das principais reguladoras do clima do planeta. Então, se as pessoas olharem assim, um mapa, né, tendo assim como uma projeção a partir da Antártica, vai ver que ela se conecta com todas as bacias oceânicas. Então, essa característica dela ter, né, cerca de 90% da massa de gelo do planeta e essa conexão com todos os oceanos já é um diferencial muito importante. Porque o que acontece lá na Antártica com essa massa de gelo continental, e não somente essa massa de gelo continental, o gelo marinho que se forma ao redor dessa massa de gelo, tá? Ele é importantíssimo na regulação do clima global e está diretamente relacionado com o clima que chega na América do Sul, é característico da América do Sul e do Brasil, por causa dos sistemas frontais, das frentes frias que chegam no Brasil, elas se formam nessas zonas oceânica, ao redor da Antártica, né, e estão atreladas à formação do gelo marinho. Sim, o interessante, Rose, o interessante é que hoje bom, não sei se as pessoas ainda assistem jornal, né? Mas os jornais televisivos, eles explicam um pouco mais a previsão do tempo. Eu lembro quando eu era bem mais novo, a previsão do tempo era vai chover, não vai, e a temperatura. Hoje não, hoje vai entrar frente fria, eles explicam, e eles falam sobre a questão da massa de ar polar. Sim, mas ela se desenvolve mais na zona oceânica, ao redor da Antártica. Então, esses sistemas que se formam, né, no oceano e nos mares adjacentes, porque como a Antártica também ela tem uma costa recortada, tem penínsulas, então você tem setores ali diferentes, você tem alguns mares conhecidos e alguns bem característicos, né, por exemplo, Mar de Weddell, Mar de Bellingshausen. Essas zonas, elas têm uma particularidade, né? Os sistemas que se formam ali, eles estão vinculados com o clima no Brasil.
tá? Por É, são desses essas sistemas massas, essas necessários. massas no inverno chegam até o sul da Bahia, né? Sim, até a Amazônia, num processo conhecido como friagem. Sim, sim, que o friagem deles é, sei lá, 18 graus, né? Abaixa as temperaturas, chega até Manaus, né, chega no Acre, né, dependendo de como ela entra no continente americano, que ela pode se deslocar pelo oceano, né, ela pode se deslocar pelo interior da América do Sul, e aí é como se ela canalizasse e chegando até o interior do Brasil, região centro-oeste, e em alguns momentos alcançando até a região norte. E isso de maneira natural, né? Isso vem Sim. acontecendo já há muito tempo. Sim, isso já é uma característica das massas de ar da Antártica. Né? Mas e com as mudanças climáticas? Primeiro, o que pode acontecer com a Antártica e o que isso pode refletir no continente brasileiro ou sul-americano, né? Bom, uma coisa importante que eu sempre falo com os alunos: o Brasil, a Antártica, aliás, a Antártica está muito próxima do Brasil. O Brasil é o 7º país mais próximo da Antártica. Eu trato sempre de relembrar isso aos alunos. Né? Os primeiros, né? Os 6 primeiros: Chile, Argentina, depois Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Uruguai e Brasil, se eu não estiver errado aí na conta. Tá? Sim. Então, o Brasil é o 7º país mais próximo. O sistema atmosférico, em função dessa grande massa de gelo, em função dessa formação desse gelo marinho, de uma forma até equivocada, às vezes a gente encontra em livro didático ou em algumas publicações assim de revistas, falando que no inverno a Antártica dobra de tamanho. Não é essa. Eu entendo o que quer dizer, mas está falado de uma forma equivocada. Não é que ela dobra de tamanho, né? Não tem essa capacidade. É a área coberta por neve e gelo, né, principalmente dessa área marinha, faz com que a área de neve e gelo da Antártica aumente muito. Mas esse gelo marinho, ele se expande e se contrai de acordo com as estações do ano. E essa flutuação, ela está diretamente relacionada com o nosso clima. E em termos até de climas globais, em termos do clima global, a própria formação desse gelo marinho, ele é importantíssimo, porque nessa formação, a água fria da Antártica, ela mergulha, poderíamos até dizer essa forma mais simples, ela mergulha nas zonas mais profundas dos oceanos e circula por todo o planeta. Lembrando que eu disse no início, né, que a Antártica tem a conexão com todas as bacias oceânicas. Então, essa água fria da Antártica, ela se distribui no planeta via oceano e também as massas de ar, e ela atua como se fosse um papel de resfriar. É como que se utiliza até um termo mais técnico de ventilação, dá um equilíbrio térmico no planeta. Tá? E essa água fria, né, ela chega até no Ártico, no outro lado. E essa água do Ártico, se a gente olhar no mapa, é interessante ver, a água do Atlântico Norte, se a gente pegar o mapa do Polo Norte, o Ártico, né, diferente da Antártica, a Antártica é um continente, né, cercado por oceanos. O Ártico, o Polo Norte, ele é uma área marinha cercada por continentes. O Polo Norte é gelo marinho. Sim, O não é um Polo continente, Sul né? é continente. Só que a dinâmica, o que acontece no Polo Norte, o que acontece no Ártico, o que acontece no Atlântico Norte, essa água também fria que sai de lá, chega na Antártica. E ela, por ter contato com os outros oceanos, distribui essa água pelo planeta. Então, não só distribui a água fria em torno que ela produz, né, ali na sua zona costeira, nas zonas das plataformas, como também ela redistribui a água fria que vem do Ártico. É muito interessante como é que é tudo interligado, né? Tudo interligado. Eu lembro, fiquei 10 anos dando aula na educação básica, e aí chegava num determinado período do ano, a gente tinha que falar sobre correntes marinhas, né?
E aquele mapa de correntes frias e quentes, ele é sensacional. Mas aí eu sempre pegava o exemplo da corrente do Golfo, ali no Sim. Caribe, que é uma corrente quente que vai até o norte da Europa. Aí eu falava com os alunos, tá vendo? Olha só, lembra tudo que vocês estudaram lá em história, o domínio dos holandeses, mais tarde o poder dos portos da Alemanha, né? Que você tem que subir pela Holanda, o Rio. Isso só é possível graças a essa corrente quente, que se não fosse essa corrente quente, essas águas do norte da Europa ficariam congeladas durante boa parte do ano, iam Claro. prejudicar o comércio. Então, olha como é que uma corrente marinha influencia até no que a gente conhece de história, né? E aí era uma maneira de trazer aquele assunto para a realidade dos alunos, que às vezes é um assunto distante, né? Eu sou aqui daqui de Petrópolis, nem o mar, né, faz parte do dia a dia aqui da cidade. Então, é legal fazer essas correlações, né? Como é que a corrente marinha, ela na verdade, ela circula o planeta todo e ela vai influenciar quem mora na beira do mar, mas quem mora em Brasília, quem mora, enfim, em Sim. Manaus, né? E olha, da história, se a gente voltar um pouco, e a Antártica também é muito interessante, porque nessa espessura toda de gelo que tem na Antártica, ali tem dados da história climática do planeta. Sim, sim. O gelo da Antártica é um arquivo, porque quando a neve se precipitou, ela depositou, né, depositou consigo ali característica da atmosfera no momento em que ela se precipitou sobre o terreno. E aí, com o tempo, a neve foi se acumulando uma camada em cima da outra, não foi derretendo, e aí ela começou a ficar muito pesada, tá? Fazendo, né? A gente fala que aumenta a densidade. E aí se transformou em gelo. E nessas cápsulazinhas às vezes de ar dentro do gelo, contém informações da atmosfera de milhares de anos atrás. Porque essa transformação de neve para gelo, no caso da Antártica, que é muito frio, demora. Para você ter uma ideia, o gelo da Antártica começou a se formar pelo menos uns 35 milhões de anos. É muito tempo. E é muita informação, e é muita Muita informação ali informação. nesse E gelo. aí, o que se tem registro hoje da Antártica, eles pegam, né, a gente chama até de testemunhos, tem esse nome de testemunho, porque está testemunhando uma história, eles tiram de dentro lá do manto de gelo, eles tiram cilindros de gelo e derretem esse gelo e dali eles retiram essas informações. É um processo bem complexo, mas ele dá informações e nós temos informações precisas, tá? Com um grau de resolução muito grande, de até 900 mil anos, mais até. Estamos passando de 1 milhão de anos da história climática do planeta. Olha que loucura. E é com base nesses dados que a gente Sim. pode afirmar que estamos passando por um processo de Sim. mudanças climáticas, né? Claro, e pelo fato da Antártica ter essa conexão com todas as outras bacias oceânicas e também as outras bacias oceânicas terem essa conexão com a Antártica, então não somente o que acontece na Antártica reflete nas outras partes do planeta, mas o que acontece nas outras partes do planeta chega na Antártica. E aí a gente consegue ter uma leitura do que aconteceu no clima global. O que a gente tem hoje na ciência, numa escala até de 1 milhão de anos. E numa escala mais recente, até os cientistas brasileiros, eles estão procurando e estão encontrando vestígios de incêndios na Amazônia e de outras áreas da América do Sul. Sim. Isso já está registrado. Chega lá. Entendeu? Então é uma conexão muito grande e é um erro estratégico, é um erro até de sobrevivência nossa se nós ignorarmos a Antártica. Né? Aproveitando, fazer mais uma pergunta, qual a importância dessa calota de gelo para o clima global, né? Tem a questão ali da reflexão, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a Antártica, né, pela superfície ser bastante clara, a neve, né, ela reflete a radiação solar, tem até um termo técnico que se chama albedo, né, que é essa capacidade de refletir que a superfície tem a radiação solar.
Então, quanto a superfície for mais clara, ela reflete mais, né? Observa como, por exemplo, eu tenho fotofobia, tanto é que o meu óculos aqui ele é fotocromático. Então, num dia muito claro, se eu olho para uma superfície branca, clara, até para uma roupa branca, né, o reflexo daquela roupa me incomoda. Então, o que acontece? Os raios solares batem ali e refletem. Só que na superfície clara, né, no caso da Antártica, neve e gelo, esse reflexo, né, da superfície da radiação solar tem uma consequência. Por quê? Os raios solares eles chegam na superfície e aquecem a superfície. E aí essa superfície repassa esse calor para a atmosfera. Se essa radiação solar que chegou nessa superfície clara de neve e gelo é refletida de volta, o que acontece? Não aqueceu. Nisso que não aqueceu, essa superfície não vai repassar o calor ali para o ar, né, que está em volta. E aí você tem ainda mais a sensação do frio, né, a temperatura baixa. Então, por isso que essas regiões polares, elas são frias, por causa dessa capacidade da superfície de refletir essa radiação solar. E o gelo marinho também. E isso, aí que está um dos grandes problemas, uma das grandes ameaças em termos globais para a Antártica e para o mundo. Seria o seguinte: se essa superfície diminui em área, a área que está em volta, que não tem mais esse poder de refletir a radiação solar, ao invés de refletir, ele vai absorver o calor. Nisso que ele absorve o calor, ele vai impedir a formação do gelo marinho, vai derreter mais áreas com neve e gelo. Tá? Ou seja, vai só acelerando, é uma bola de neve, né? Vai acelerando. Então, isso está acontecendo no Ártico, bastante, e isso também acontece no gelo marinho ao redor da Antártica. E detalhe, em alguns lugares os cientistas já estão pesquisando e vendo essas cinzas, essas partículas, até são micropartículas, né, que a gente até chama de aerossóis também, que viajam por grandes, né, pelo planeta, e esses aerossóis, essas pequenas partículas de áreas de queimada de florestas da Amazônia, do Pantanal, de florestas da América do Sul, do Chile, elas viajando e chegando, né, em algumas áreas da Antártica, elas podem escurecer um pouco a superfície. Não é que você vai chegar e encontrar aquele tapete de cinzas, mas são pequenas partículas que vão se acumulando. E isso pode desencadear ou até acelerar um processo de derretimento, porque são áreas que vão absorver mais calor. É muito complexo, né? A gente conhece muito, estamos conhecendo muito sobre a Antártica, mas ainda a gente conhece pouco. Tem muita coisa ainda para estudar, né? Porque a Antártica é um continente muito complexo, porque a gente tem que pegar a geologia, né? a atmosfera, o gelo, os oceanos, as massas já. Então, todos esses componentes, esses subsistemas do grande sistema terrestre se conectam, se relacionam em diferentes intensidades, numa escala temporal que varia de horas até milhões de anos, e a gente não consegue ainda compreender toda essa dinâmica. Ainda tem muito que estudar. E acho que a gente vai continuar estudando e ainda mais coisas vão aparecer e abrir mais janelas ainda. Então, a Antártica, o que acontece na Antártica, ela pode desencadear um processo global. Tem que ter muito cuidado. Um processo global que depois, se ele continua, se ele engata, que é o que os cientistas chamam ponto de não retorno, para voltar vai ser complicado. O ponto de não retorno é aquele ponto que a natureza não volta sozinha, né? Vai precisar de uma intervenção ali. Sim.
Mas você deu vários ganchos aí sobre, né, a pesquisa, o trabalho na Antártica, e você vem fazendo isso já há bastante tempo, e é justamente aí, é isso que a gente vai falar no bloco 2, né? Então a gente vai falar o que você fazia lá na Antártica, como é que é a estação de pesquisa brasileira, e contar também alguns causos, né, algumas coisas que acontecem lá que são bem diferentes aí da nossa realidade. Então o ouvinte fica aí que a gente já volta para o bloco 2. Fala galera, estamos de volta para o bloco 2 e estou recebendo aqui a professora Rosemary, especialista no continente antártico, já foi algumas vezes na estação antártica, na estação do Brasil lá na Antártica, e é justamente sobre isso que eu queria falar no bloco 2. Professora Rose, como é que é o ambiente de pesquisa lá no continente antártico? O que o Brasil faz lá? O que você fez lá? Pode contar também o que os outros países estão fazendo de pesquisa? O que está acontecendo hoje de pesquisa científica no continente antártico? O Brasil, ele tem um dos maiores programas antárticos do mundo. Tá? Ele é muito respeitado, está entre acho que os 10 países que mais produzem artigos científicos, literatura científica sobre a Antártica. Tá? Isso dentro dos países que tem um programa antártico. Né? E o Brasil já tem bastante tempo lá, agora vai ser o navio já começou a 44ª Operação Antártica, se eu não estiver falando errado, entre a 43ª, acho que é a 44ª Operação Antártica. E é uma por ano? É uma por ano? Ano. Todo então ano são quase 50 anos, são quase 50 anos de pesquisa. Sim, e aí o Brasil evoluiu bastante, ele tem uma nova estação na Ilha Rei Jorge, né? Essa estação pegou fogo em 2012, perda total, e aí o Brasil construiu uma nova estação muito boa, e essa estação fica num setor da Antártica, não é dentro do continente, tá? É numa região, num arquipélago chamado Ilhas Shetlands do Sul, e ali tem a Ilha Rei Jorge. A Ilha Rei Jorge é a maior ilha desse arquipélago, e a estação brasileira está nessa ilha. Só que o Brasil tem agora também 2 módulos no interior do continente, lá no manto de gelo mesmo. E um módulo está em torno de 79 graus de latitude sul e o outro está a 84. Ou seja, esse que está a 84 graus de latitude sul está, deixa eu ver, em torno de 600 quilômetros do Polo Sul, e o outro está mais ou menos 1.000 quilômetros do Polo Sul. É muito pertinho. E aí, bem perto, então eles estão lá no manto de gelo mesmo, e até os amigos pesquisadores que estão lá agora, eles acabaram de mensurar, né, que eles têm equipamentos ali que coletam dados da atmosfera em tempo real, eles acabaram de mensurar ali 420 ppm de CO2. Conseguiram medir isso lá na atmosfera da Antártica. Então, para você ver como que a gente está jogando CO2 na atmosfera. E aí o Brasil tem bastante pesquisa lá. Tanto é que em 2023 foi lançado um plano, né, de ação decenal, ou seja, um plano de pesquisa que em torno de 10 anos. Então, ele foi de 2023 até 2032. E aí esse plano de ação da ciência dentro da Antártica, ele contempla estudos do gelo, da criosfera, né? Criosfera significa essa massa do gelo, né? Estudo da biodiversidade, né? O estudo das mudanças climáticas e do oceano austral, estuda a geologia, a história geológica da Antártica, estuda a alta atmosfera na Antártica, estuda as ciências humanas também, ou seja, o lado até geopolítico, né, das relações econômicas, né, dos interesses que tem na Antártica, estuda a saúde polar também, ou seja, como as pessoas elas são afetadas em termos de saúde nessas condições extremas, e como esses ambientes extremos, uma vez descongelando, tendo alterações climáticas, pode causar impactos na saúde humana. E também abriu
um flanco aí de pesquisa com o Ártico, justamente por causa dessa conexão dos polos da Antártica e do Ártico. Então, o Brasil também está estudando o Ártico e manda sempre pesquisadores, todos os anos manda pesquisadores. Então, lá na Antártica, eu fui 16 vezes à Antártica. Caraca, 16 vezes. Não, mas tem legal. colegas que já foram mais de 30 vezes já, nossa, né? Eu estou há 2 anos sem ir, espero voltar. Mas nesses 16 anos, eu acredite, eu nunca trabalhei na estação, eu só visitei a estação brasileira. O meu trabalho na Antártica foi em navio e em acampamento. Eu fiz 2 acampamentos lá no interior, no manto de gelo, a 80 graus de latitude sul, a 1.000 quilômetros do polo. Fiz 2 acampamentos aí, 2 temporadas, passando ali mais de um mês, né? Geralmente a gente passa um mês na Antártica. Muito trabalho dentro dessas 16 idas, várias também trabalhando em navio, porque assim como a gente, né, coleta informações paleoclimáticas desses cilindros de gelo que a gente retira do manto de gelo, né, das áreas que ali congeladas, eu trabalho, mais especificamente, a gente tira esses cilindros, mas não de gelo, é de sedimento, do fundo marinho. Aí então, você precisa do navio para fazer essa coleta. Navio, a gente joga um equipamento que chega lá no fundo marinho e recolhe uma coluna de sedimentos. E aí a gente também conta a história do que aconteceu na Antártica usando a lama. Né, seria um termo mais comum, a lama. E também a gente eu coleto essa lama de fundo de lago, né, coleto essa lama, né, fazendo escavações no próprio solo. Então, tudo ali é arquivo. E aí a gente conta uma história do que aconteceu no passado e também o que está acontecendo agora. E dá para contar essa história. Então, os trabalhos que eu fiz são em torno disso. Então, eu já fiquei em algumas estações, né, de outros países. Nunca fiquei do Brasil, mas já fiquei muito na estação dos chilenos e dos argentinos, né? Do Brasil, quando a gente vai, assim, a gente visita, né? Eles nos recebem super bem, é muito bacana. E maior parte em acampamento. Barraca, frio, vento, né? Não, e para o nosso ouvinte que talvez esteja aí um pouco por fora, né? Você precisa fazer valer cada minuto de trabalho lá, porque a Antártica é diferente aqui, né, do Brasil. Você tem um período que só tem sol e um período que só tem sombra, né? São 6 meses aí aproximadamente de luz, o sol o tempo todo no céu. Sim. Em compensação, passou primavera, verão, não tem mais como trabalhar no continente antártico. Sim. Eu nunca fui para a Antártica no inverno, também não teria sentido, né? Como eu trabalho recolhendo lama e pedra, né, que a gente chama pedrinhas, assim, onde tem área exposta, eu estou trabalhando, eu coleto amostras ali. Mas nessas 2 vezes que eu fiquei no manto de gelo, no verão, não tem, o sol não se põe. Você fica ali 24 horas com luz. Então, o corpo, a gente tem que forçar um pouco a dormir, né, a descansar. Qual que é a estratégia? Olha, é complicado, sabe por quê? Você estabelece uma hora para dormir, né? Tentar fazer, vou dormir às 10 horas da noite, né? Mas tá dia. Aí você vai e tenta dormir, coloca uma coisinha assim no olho, pelo menos eu tentava, se mete lá na barraca e vamos dormir. Mas, às vezes, né, o melhor momento de se fazer uma coleta era de madrugada, por causa do vento, por causa das condições meteorológicas. Então a gente até brinca lá, né? Quem manda aqui na Antártica não é o tempo cronológico, é o tempo meteorológico. Sim, e aí a gente ventou, vai dormir. Ventou, vai dormir, não dá, dependendo do vento. Eu já peguei vento lá no interior, na primeira vez, eu peguei vento assim, rajadas de mais de 100 km por hora, 24 horas por dia, durante 12 dias. Que isso, não saía da barraca. Não tinha como trabalhar, não tinha. Ficava trabalhando dentro da barraca, né? E muito complicado. E aí, quando passou o vento, né, passaram essas condições, vamos trabalhar o máximo que
pudermos. Então, isso significava trabalhar de madrugada, e não importava a hora. Tinha claridade, tinha luz, e aí na volta para o Brasil, isso até que a gente não ficou direto, não vem direto para o Brasil, a gente para ainda no sul do Chile, né, em Punta Arenas, e aí para recuperar o sono, para voltar a dormir, olha, me custou assim quase 2 semanas para voltar a dormir assim direitinho, porque eu acordava de madrugada, dormia pouco, e o relógio biológico nosso fica totalmente alterado por causa dessa 24 horas de luz. E você falou 1 mês, né, exposto a isso, então até teu corpo voltar e acostumar de novo, porque o sul do Chile também tem pouca noite, né? O sul do Chile no verão vai ter sol até 11 horas da noite, talvez. Sim. Então só quando você chegava no Brasil, depois de uns dias que você conseguia voltar, né? Demorou. E aí você, então, coletava todos esses dados, o máximo de dados possíveis, para depois começar a processar, passar o resto do ano processando no Brasil, certo? Aí esses dados, essas amostras, geralmente elas ficam congeladas, né? Essas amostras que a gente coleta a partir do navio, elas ficam no navio, e aí quando o navio volta, geralmente ele volta em abril, então aí que a gente pega esse material e leva para a universidade, e aí começa a trabalhar com eles. Mas tem infraestrutura para manter ele congelado? Tem freezer, tem frigoríficos dentro do navio. Tem laboratórios. Depois na universidade? Tem. Por exemplo, eu lá no laboratório ali de sedimentos, onde eu trabalho ali, ele tem alguns freezers, né? Eu comprei alguns freezers, vertical e horizontal, para colocar as amostras, porque por exemplo, essas amostras que a gente coleta no fundo marinho, a gente divide em seções de 1 metro, e aí já cabe direitinho dentro do freezer. Né? Aí a gente deixa lá, e também agora no prédio P, né, no bloco P, tem também uma câmara frigorífica. Aí facilita a gente bastante. Coloca, né? Geralmente esses tubos, né, que a gente coloca ali, porque são maiores. O que a gente coleta, por exemplo, em fundo de lago, assim, mais raso, a gente coleta também sedimentos em bolsas plásticas, né, em ziplock, tudo ali direitinho. Então, essas a gente consegue colocar no freezer vertical, em gavetas, tudo catalogado. Mas aí fica congelado até a gente trabalhar. Por que a gente tem que deixar congelado? Porque se ele já chega aqui descongelado, ele já vai ser alterado, ele já vai adquirir já características do ambiente daqui. E isso pode dar um erro na interpretação. Nas análises, né? Isso, um erro nas análises. E você pode perder ali algum testemunho que fica congelado, né? Sim. A gente pode perder informação muito importante. Então, dependendo da análise que a gente vai fazer com os sedimentos, né, a gente sempre traz eles ou refrigerados, tá? Tem que vir sempre dentro de uma geladeira, ele não pode vir assim ao ar livre, né? Por exemplo, deixar assim, mesmo que ele esteja dentro de um tubo, deixar num canto. Ele sempre vem refrigerado ou congelado para justamente preservar as características dele, porque ele estava congelado lá mesmo no fundo marinho. O marinho é frio a beça. Imagina, lá embaixo. E aí você trabalha, eu imagino que você entra em contato com uma equipe bem diversa, né? Você é formada pela geografia, né? Sim. Mas você não trabalha só com geógrafos. Dá um panorama para os nossos ouvintes. Quais são as pessoas que trabalham contigo? Cada vez mais a gente tem que ter essa interdisciplinaridade, né? Esse diálogo, essa transversalidade com outras áreas. Então, eu trabalho muito com a física. Que legal. Com a física porque ali no Instituto de Física é direto, né? Tanto é que alguns deles são co-orientadores, né? Trabalhamos direto porque, por exemplo, uma análise que a gente chama de análise isotópica, eles que têm o equipamento, a própria datação, né, de carbono 14, chumbo 210, né, para a gente datar, ou seja, ver
quando aconteceram os processos, os fenômenos que a gente vai identificando, e eu trabalho direto também ali com a geologia, com as geociências, e a parte da geofísica também, porque essa parte eu acho linda, porque lá no navio a gente não pode jogar o equipamento no escuro, no fundo marinho. Vamos lançar aqui, porque o fundo marinho pode ter rocha e você perde o equipamento. Então você tem que ter uma leitura lá de baixo, tem que ter uma visão. E aí os equipamentos de geoquímica, de geofísica, eles dão essa visão do fundo marinho, não só do fundo, como que está no subfundo. Tá? Sim, para saber que tipo de material tem ali, para ver se você vai conseguir coletar. Então, quando a gente trabalha no navio, e também é um outro trabalho que não tem hora, a gente fica no navio trabalhando nesses equipamentos, que a gente tem que identificar qual é o melhor lugar mais apropriado para jogar o tubo, que vai pegar o sedimento lá no fundo. E, às vezes, esse melhor lugar a gente descobre às 3 horas da manhã. Entendeu? E aí, não pode parar o navio e ficar esperando a gente acordar, né? Tem que ir, vamos lá, vamos trabalhar. Aí, então a gente trabalha, olha, a gente trabalha também, a gente tem um contato muito grande, uma parceria muito grande com biólogos, porque nesses sedimentos eles têm micro-organismos, e a gente faz uma parceria muito grande com a Universidade Federal de Minas Gerais, em que eles identificam, catalogam fungos. E muitos desses fungos que eles estão identificando e catalogando têm uso industrial, têm uso na agricultura, têm uso na indústria farmacêutica. Então, esses fungos que estão sendo encontrados nos sedimentos da Antártica, no gelo da Antártica, eles têm essa propriedade, eles estão sendo estudados aqui no Brasil e estão entrando na rede. Estão entrando na rede, não, estão entrando no circuito econômico e médico. Olha que interessante. Isso acaba sendo um bom argumento, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que vão falar, poxa, está gastando dinheiro lá na Antártica, sendo que podia estar fazendo hospital, aqueles discursos vazios que têm, né, sido comuns nos últimos anos, infelizmente. Mas isso é um bom argumento, né? Olha, as pesquisas lá têm uma importância geopolítica, né, de inserção do Brasil aí na ciência do clima, mas também tem uma aplicação econômica, né? E olha, mais que isso, a gente tem que lembrar que uma das primeiras consequências da mudança climática na Antártica é o derretimento do gelo. E derreter o gelo, o nível do mar aumenta. E mais da metade da população brasileira vive até 150 quilômetros da costa. Eu não estou dizendo que a água vai entrar até 150 quilômetros da costa, não. Tá? Mas a Antártica, ela tem uma capacidade de produzir uma elevação do nível do mar global. E aí eu não vou entrar em detalhes físicos, não, mas por causa até de geofísica, de geologia, de movimentos físicos da crosta, é mais provável que e ele já tem projeções assim muito fortes, de que áreas mais afastadas da Antártica tenham o nível do mar mais aumentado do que áreas próximas da Antártica. Por isso que a gente... questões de isostasia, né? Isso. Né? Tem toda ainda uma outra lógica também de física, por isso que a gente também trabalha muito com o grupo da física, da geoquímica também, porque são muitos detalhes, são muito complexas as relações. Então, o Brasil, ele tem que se preocupar em termos, né, de atividade econômica, porque o que acontece na Antártica e também o que acontece na Amazônia, eles têm os fenômenos que se passam lá, nesses dois locais, principalmente do que a gente está falando aqui na Antártica, ele tem uma influência direta no padrão, no regime de chuvas e na temperatura. E isso significa o quê? O Brasil se vangloria todo do seu agronegócio. O agronegócio brasileiro vai depender também do que acontece na Antártica. Sim, a nossa conta no mercado depende do que acontece na Antártica. Então, por isso que a gente fala, a Antártica está no nosso quintal. A frente fria que chega, os ciclones extratropicais que chegam, né, as ressacas, elas têm essa característica, né? Ela tem um ponto de origem que é lá.
Não, e se você parar para pensar, é tudo, né? É problema no regime de chuva, o aumento da intensidade dessas massas de ar polar ao mesmo tempo, o continente muito mais quente pode provocar as supercélulas e problemas como os tornados que a gente viu agora lá na região sul, que tem uma perda econômica, uma perda social, uma perda de vidas também significativa, claro, né? E tudo isso tem a ver com a Amazônia, né? Isso a gente vem ouvindo falar há bastante tempo, tem se falado muito sobre a Amazônia, mas eu acho que a importância da Antártica é tão grande quanto e não é um assunto tão falado no Brasil. Claro. Ainda tem essa perspectiva, né, de que a Antártica está muito longe e por isso a gente não deve olhar. Então, por isso, eu estou muito feliz de trazer você aqui no Geocast. Eu acho que é um assunto importantíssimo e eu estou feliz de trazer uma pessoa que é especialista no assunto, foi lá 16 vezes e vai continuar indo e vai continuar estudando. E é muito importante esse trabalho de conscientização, também mostrar para as pessoas, né? Talvez muitos ouvintes aqui nem sabiam que o Brasil tinha uma base de pesquisa na Antártica, né? E não só tem, como está no top 10 de pesquisa científica sobre o tema, né? Então, Rose, a gente já está aqui, né, 1 hora de gravação, se encaminhando para o final. Queria te agradecer demais a sua disponibilidade, né, o seu tempo de participar aqui com a gente. Eu sei que você teve uma semana bastante corrida, né? Então, ainda mais final de ano, é muita coisa na vida universitária, então queria agradecer muito a sua presença. Queria que, se você, né, falasse suas palavras finais aí, o seu recado final, e também desse dicas culturais para os nossos ouvintes sobre quem quiser saber mais sobre a Antártica, né? De repente ler mais, assistir alguma coisa sobre o continente antártico. Queria que você desse umas dicas culturais aí para a gente, por favor. É muito bom. Eu passo muito para os meus alunos, né? Tem uma riqueza muito grande hoje no YouTube, né, de vídeos que são feitos assim pelo Programa Antártico Brasileiro, né, que são vídeos, né, atuais e vídeos até que são feitos assim pelas equipes que vão e que divulgam o trabalho. E tem alguns vídeos, alguns filmes assim que eu acho clássicos, né? Mas são um pouco mais antigos, mas acho que eles estão ainda disponíveis, conseguem ver. Tem geralmente são documentários. Tem um que eu adoro, que é A Marcha dos Pinguins. Esse é de 2005. Acho que é 2005. Sim, mas é fácil achar, é fácil achar. Um desenho, uma animação que chama-se Happy Feet. Sim, é um musical, né? Parece. Ele é lindo, ele é fantástico. E mostra a questão ambiental na Antártica também. E tem muita coisa, mas tem uns documentários. Tem um filme que acho que é baseado em fatos reais, que é Resgate Abaixo de Zero. Também é do início dos anos 2000, acho que foi baseado em fatos reais, de um pesquisador que foi para a Antártica, mas teve problemas, teve que ser resgatado logo, e os cães que os ajudaram, né, que ajudou esse pesquisador e a equipe dele, tiveram que ficar lá, não puderam ser resgatados. E aí conta, né, claro que é uma ficção baseada em fatos reais, mas aí conta a história desses cães que ficaram, um filme da Disney, e é muito legal. Vídeos e filmes dos exploradores da Antártida, né, do início do século XX, quando eles chegaram no polo. E tem um documentário que é de 2022, que mostra um resgate deles tentarem encontrar um navio de um dos exploradores que virou lenda na Antártica, que é um explorador chamado Ernest Shackleton. É uma lenda na Antártica. Quem estuda a Antártica acaba se apaixonando por ele, né, por causa dessa história. E o navio dele afundou, e depois, agora nos anos assim, 2015, né, por aí, eles tentaram encontrar um navio no fundo marinho, que o navio afundou. E aí mostra, esse documentário é muito bom. Você sabe o nome, não, para eu colocar aqui? Deixa eu ver, acho que é o Endurance, é o resgate do navio. Né? É só procurar Endurance Resgate, né? Aí tá no National Geographic. Eu vou colocar todos esses links aqui para o ouvinte na descrição do episódio, né? Então, todas as dicas da professora. A maioria dos livros que tem, são muitos livros científicos, mas assim, de leitura, tem muitos livros, a grande parte deles conta a história desses exploradores, da conquista do polo em 1911, 1912. As dificuldades, né? Das dificuldades e da pesquisa
pesquisa que eles fizeram, né? Que eles criaram base para tudo que nós temos hoje na Antártica. Eles fizeram assim, condições muito duras, né? Imagina, no início do século XX, eles se meteram na Antártica e foram fazer pesquisa também. Imagino que alguns tenham morrido nesse processo também. Sim, né? Sim, tanto é que ficou famoso, uma história triste até de um pesquisador. Não pesquisador não, ele era da Marinha, Robert Falcon, que ele chegou no polo, porque na época, 1911, 1912, era aquela disputa, nenhum país ainda tinha chegado no Polo Sul, nem no Polo Norte. E aí a potência na época era a Inglaterra, então era obrigação da Inglaterra chegar no polo, né, nos polos. E aí foi um representante da Marinha, que ele liderou lá o navio, e a equipe que ia chegar no polo a pé. Só que deu tudo errado. E quando eles chegaram lá no polo, em 1912, um mês antes, já tinha chegado lá um outro da Noruega. Aí eles viram, eles passaram muita dificuldade, e aí quando eles viram aquela barraca lá com a bandeira da Noruega, com um bilhetinho avisando, nós chegamos aqui, eles ficaram tão arrasados e já estavam tão maus, né, fisicamente, que na volta todos morreram. Cara, que história triste. Todos morreram. Chegaram em segundo e ainda morreram, cara. Morreram. Então, tem muito livro, né, do Robert Falcon, né, a disputa deles, né, e o norueguês que chegou é Roald Amundsen. Tanto é que na Prime tem um filme que se chama Amundsen. Que conta essa história. Que conta a história desse explorador da Noruega, que ele era, tem até no termo, né, ele era casca grossa, ele era especialista de gelo, então tinha que chegar a um lugar e chegava. E ele foi o primeiro? Ele foi o primeiro. Cara, ele foi o primeiro a chegar no Polo Sul. E aí ficou tudo, né? Ele fez muito diário, croquis, ele fez muita pesquisa científica, por isso também que eles demoraram tanto, né, para chegar lá. E aí eles encontraram tudo dentro da barraca. Tudo registrado direitinho. E ele sobreviveu à volta? Quem? O Amundsen? É. O Amundsen sobreviveu. Ele foi e voltou. Agora os ingleses não. O Amundsen foi com cães, foi e voltou. Com a equipe, foi rapidinho e voltou. Os outros foram com pôneis, e aí deu tudo errado. E na volta, aí os ingleses todos morreram. E deve ter... Bom, o filme não conta essa história, né? Mas deve ter provavelmente algum documentário que conta. E do Shackleton, essa é mais incrível ainda, que ele disse, bom, já que já chegaram ao polo, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou cruzar a Antártica a pé. Vou passando pelo polo. Só que ele nunca conseguiu chegar na Antártica por causa do gelo marinho. O gelo marinho aprisionou o navio e eles não puderam mais sair do navio. O navio não pôde mais se mover. E aí eles tiveram que sair do navio. O navio afundou. E aí como é que volta? Eles pegaram os botes que tinham no navio e se lançaram no mar para chegar nas ilhas. Eles passaram quase 2 anos nessa história. E no meio da Primeira Guerra Mundial, ninguém sabia deles. E eles fizeram feitos incríveis e ninguém morreu. Cara, isso é que é o mais interessante, ninguém morreu. Numa época que era muito precário o transporte mundial, né? E aí, né, não tinha internet, não tinha nada, ninguém se lembrava deles. Então tem muito documentário sobre os exploradores, né, da Antártica, né? Então esse do Shackleton, o nome do navio é Endurance. Não, eu vou tentar colocar vários links aqui com onde o nosso ouvinte consegue achar, né? Sim. Não, depois também eu lhe passo vários, né? Tá bom, tá ótimo, vou passando, tá ótimo. Porque aí eu já tenho bastante aqui também. Vou deixar 2 dicas aqui também, eu já falei dele algumas vezes aqui no Geocast, né? Um inglês chamado David Attenborough, uma pessoa que faz documentários sobre o meio ambiente desde sempre, né? E aí ele tem 2 documentários recentes no Netflix. Um é o de 2020, o David Attenborough, Nosso Planeta, e outro fala sobre a vida dele, né? E é muito interessante porque ele visitou áreas do mundo inteiro, lá nos anos 60, 70, quando ele era mais novo, e ele visitou de novo recentemente, agora nos seus 88, 89 anos, e ele mostra o que mudou de um período para o outro. Tá? Então, em uma vida humana ali, você tem um registro de mudança. E um outro não se passa na Antártica, vou deixar a dica também aqui para o nosso ouvinte, mas é um filme de 2023, né, do Netflix, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que é o Sociedade da Neve, né, que conta
o caso daquele time de futebol, não era futebol, um outro esporte coletivo uruguaio, não? Isso, que caiu nos Andes, né? E aí tiveram que sobreviver. Apesar de não ser Antártica, dá uma ideia para o ouvinte o quão inóspito é esse tipo de ambiente, o quão difícil é, né, a sobrevivência nesse tipo de ambiente, o quanto que o frio pode afetar ali o dia a dia das pessoas. Então, é um filme bem interessante, recente e tá fácil aí para todo mundo assistir. Vou colocar também na descrição. Rose, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no GeoCast. Eu que agradeço e espero ter atingido os objetivos aí de vocês e ter passado um pouquinho da história aí um pouco sobre a Antártica e motivar as pessoas a procurarem mais se informar sobre a Antártica e também ao pessoal estudar, né? Porque é um campo de trabalho muito grande, muito amplo. É um campo de trabalho e não é muito falado no Brasil, né? Como eu te disse, fiquei 10 anos na educação básica e o continente antártico é um assunto lá do 8º ano que se fala em 2, 3 aulas e não se toca mais nesse assunto, né? E olha, muitas universidades brasileiras trabalham com a Antártica, até do Nordeste. Sim, você falou da UFMG, você é da UF, o pessoal do Rio Grande do Sul, o pessoal do Nordeste. Então... De São Paulo, direto, Minas, direto. Então, assim, é um assunto que a gente precisa falar mais e ter a sua participação aqui foi muito importante para ajudar na divulgação da pesquisa brasileira lá no continente antártico. Então, muito obrigado. Pode ter certeza que se esse assunto aí reverberar, a gente te chama para um próximo episódio. Ai, tomara. Obrigada. Tchau, gente. Um abraço.